Olá pessoas que acessam esse vídeo aleatoriamente. Uma pergunta que guerreiros, bárbaros e até feiticeiros devem ter se perguntado. O que é ter uma constituição alta em D&D? Existe algo além de aumentar mais seu HP a cada nível? Vamos discutir as definições do livro e mais. O livro de regras diz que constituição representa a medição da resistência do seu personagem. Além disso, o livro de jogador fala que as 3 principais características são saúde, vigor e força vital. Aliás, uma trivia engraçada o livro diz que esse atributo é importante para todos, mas vai ver o quanto de constituição o mago do seu grupo provavelmente tem. No livro sobre força, vimos que ter força alta representa normalmente o quão musculoso seu personagem é. O que mostra na sua constituição? Bem, na página 13 do livro de jogador tem uma seção bem legal falando sobre o roleplay que o seu personagem pode ter em conta de valores da sua ficha, relacionados aos atributos, é claro. Um personagem com constituição alta geralmente parece saudável, com olhos brilhantes e energia abundante. Um personagem com baixa constituição pode estar sempre adoentado ou fragilizado. As perícias que são relacionadas ao atributo normalmente entram no aspecto... Como assim não tem? Não pode ser, deixa eu procurar aqui nesse... Intermissão. A principal função para a maioria dos jogadores é a utilização do modificador desse atributo para somar os dados de HP a cada subida de nível ou para cura em um descanso curto. No nível 1, o seu HP é o dado atribuído à sua classe, como um paladino, por exemplo, teria o valor máximo desse dado, mais o modificador de constituição dele, 10 mais 2, logo ele no level 1 teria 12 de HP. Depois disso, ou para se curar em descansos curtos de 1 hora dentro do universo, você rolaria o dado de HP, o HP Die, né? Que nesse caso seria 1d10 mais 2 do seu modificador para se curar ou aumentar o HP máximo quando subir de nível. Fato interessante, em descansos curtos, você não precisa se curar com apenas um dado de HP se estiver muito machucado. Você pode rodar um adicional de dados igual ao seu nível atual, que resetam em um descanso longo. Logo você ainda tem que ter cuidado com seus recursos. Mas ainda pode curar muito mais do que apenas uns 15 de HP com um descanso curto. Fim da intermissão. Ok, eles não têm exatamente perícia, já que o livro justifica pelo fato de que constituição é algo muito mais passivo do que outros atributos. Mas tem cheques de habilidade que seu DM pode pedir para rolar em situações específicas. Segurar a respiração, normalmente embaixo d'água. Marchar ou trabalhar por horas sem descanso. Ficar sem dormir. Sobreviver sem comida ou água. E beber uma caneca de cerveja de uma vez só. Essa última em específico, você pode ver que é muito mais comum, né? Porque sempre tem um personagem que adora ficar bêbado em tavernas, não importa a mesa. Agora, se você gosta de usar magias de concentração, você conhece o medo de não ter constituição alta. Os testes de concentração acontecem ao receber dano enquanto se concentra em uma magia contínua e normalmente mais perigosa aquelas que falam que precisa de concentração na descrição. Magias como clarividência ou voar, que dura muito mais do que só um turno. Sempre que você sofrer dano enquanto estiver se concentrando em uma magia, você deve fazer um teste de resistência de constituição para manter sua concentração. A CD, dificuldade, é igual a 10 ou metade do dano recebido, o que for maior. Se você sofrer o dano de múltiplas origens, como uma flecha e um sopro de dragão, você deve fazer um teste de resistência para cada origem de dano. Basicamente, tirando com algumas situações, isso daqui é mais aquele teste de o quanto de dano seu personagem aguenta sem conseguir parar de se concentrar naquela magia que está salvando o grupo ou vencendo o chefe. Existem também casos de utilização singulares, porém interessantes, de constituição baseada em classes ou habilidades subclasse. Bárbaros podem ter a classe de armadura deles se tornar 10 mais destreza mais constituição. Loxodons, que são os homens elefantes de D&D, também tem algo parecido, sendo 12 mais modificador de constituição. Caso não estejam
ambos das situações caso não estejam usando armadura. A dificuldade das magias do guerreiro rúnico e de bárbaros de magia selvagem utilizam o modificador de constituição. O talento Tatuagem Aberrante de Eberron te dá um truque e uma magia de primeiro nível de feiticeiro que você conjura com constituição. A mordida de um Dhampir, os meio-vampiros, também utiliza a constituição para atacar, que aliás, se você tiver interesse, tem um vídeo velho aqui no canal sobre isso. Existem também casos um pouco diferentes, como o Cavaleiro Eco da subclasse, tendo 3 habilidades relacionadas ao tributo. O DC das Baforadas dos Draconatos é relacionado à Constituição, e por aí vai. Existem bastante do lado dos marciais. Por mais que existe um Unearthed Arcana de Feiticeiro de Pedra, o Stone Sorcerer, que aumentava a classe de armadura para 13 mais modificador de Constituição. E falando em feiticeiros, já que eles têm proficiência em salvamento de Constituição, existe uma discussão antiga de que se deveria ter uma classe de conjuradores que utiliza a Constituição como um atributo mágico. Muitas pessoas falam que os feiticeiros deveriam usar, mas o pessoal do design da Wizards of the Coast deve se cagar de medo de ter magozinhos com um HP super alto como base. Eu imagino que talvez se utilizassem um sistema de gastar HP como os Blood Hunters, talvez funcionasse. Mas quem sou eu para fazer? Eu não sou designer de RPG de mesa. Agora, se pegarmos exemplos de personagens fictícios, normalmente se pensa em 2 tipos: os personagens super duro de matar e resilientes, e os que têm energia e saúde de sobra para gastar. O primeiro exemplo entra personagens que sofrem, levam porrada, literalmente recebem golpes letais que mataria qualquer um, mas eles continuam de pé e continuam levantando. Personagens como a Undyne de Undertale, que literalmente não morre de maneiras naturais violentas e simplesmente se nega a morrer na rota alternativa do jogo, ou até o Berserker do anime Fate Stay Night, que literalmente é uma pedra ambulante que não só consegue voltar dos mortos 12 vezes seguidas, como é basicamente imune à última coisa que matou ele. Ambos, os dois quebram seus limites para tentar salvar alguém de um psicopata, voltando da morte até de quando não deveria ter voltado. E eu acho que isso é algo além de 20 de constituição, na minha opinião, de um lado, de jogador. E outro exemplo é o Sportacus de Lazytown. É isso mesmo, Se você viu quando é criança, você entende o que eu tô querendo dizer. Só olhe comer uma maçã e você vai ver como é que o cara tá. Então é aqui nessa parte do vídeo que normalmente quantificaria o atributo vendo os blocos, de atributos dos monstros. Mas, olha, é o seguinte, peguemos 10, o básico, o normal, o plebeu, que tem 10 em tudo, inclusive Constituição. Logo, seria a média, certo? Mas, com o que aprendemos hoje nesse vídeo, qual que você acha que é a constituição de um morto-vivo como um fantasma? Isso mesmo, também é 10. Cadê o vigor? Cadê a saúde? Que energia vital tem esse conjunto de ectoplasma? Cubos gelatinosos têm 20 de constituição. Mortos-vivos nem tinham constituição na minha época. Ok, agora parecia um RPGista ranzinza. Mas de qualquer jeito, o atributo para os monstros não é exatamente usando a mesma lógica que para os jogadores. Muitas vezes é só para correlacionar o HP e para dar um teste de salvamento de constituição para o monstro. Logo, no final das contas, mesmo sendo o penúltimo episódio da série sobre atributos, eu prefiro deixar quieto sobre a comparação. De qualquer maneira, quem é a pessoa que tem mais constituição na sua mesa? O que acharam do vídeo? Tem algum fato ou exemplo de como quantificar esse atributo que me esqueci de mencionar? Algum stat block que eu interpretei errado no vídeo? Bota aí nos comentários. Mas até lá, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. O próximo vídeo provavelmente vai ser sobre o Leviathan, se não tiver nenhum problema entre essa semana e a próxima. E vamos finalizar essa série com maneiras de poder quebrar o limite além do atributo 20 dos seus personagens.
E com isso, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Valeu! Eu não poderia agradecer mais os membros do clube do canal por apoiar o canal até quando eu fiquei com essa gripe horrível. Minha garganta ainda não tá 100%, né? Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado para os membros apoiadores Gaivoto, Sol Murilo, Crobes, João Jesus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Slimball M, Tarcísio Oliveira, Gustavo Souza, Slayer Senpai 435 e Nickel Van. Muito obrigado a todo mundo que apoia aqui o canal. Também muito obrigado aos membros aventureiros aqui do canal. Muito obrigado a Woki, Miss Lamad, Logan o Aleatório, Yuichi, Anthony Kawan, Harunetsu, RPG Hoje, o Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, underline H underline, Caio Luciano, Lucas Prestes, o Terçamar, Squizo, Frênico, Elnatan 3037, Gustavo Rocha, Giovanni Ratu e Josézin 00. E por último, mas não menos importante, muito obrigado aos membros heróis aqui do canal. Muito obrigado por Aldaleia Freire, Marcelo 4294, JVMB, The Shadow One, Eduardo, Doron Lorcai, Nathan, Davik Gamer, Eggdog DM, Felipe Oliveira, Jarequac e Versagem Cromédia. Muito obrigado a todo mundo que apoia aqui o canal. E não conseguiria fazer sem vocês. Muito obrigado mesmo e tenham um bom final de semana. Valeu! Aliás, caso não saibam, eu desenho e eu faço comissão. Se você vê lá nos posts de comunidade, você pode ver minhas redes sociais. Valeu, um abraço.